reparou quanto as pessoas veneram as pessoas famosas, aquelas figuras públicas, acreditando que suas vidas são verdadeiros modelos a serem seguidos? Parece até que eles não têm problemas, né? Mas o fato é que os relacionamentos fracassados não são uma exclusividade de nós, meros mortais. Todo ser humano vivo na Terra já passou, passa ou vai passar por um conflito na área do relacionamento. O que poucas pessoas percebem é que todo problema de relacionamento se origina num padrão mental de competição que é moldado por um ego inflado e mal desenvolvido, mal trabalhado. No último vídeo nós conversamos sobre a problemática do ego e o quanto ele pode nos trazer problemas se não estiver trabalhando a favor da nossa verdadeira essência, rodando em nós programas de luta, fuga e competição. Antes de expor essas programações negativas de problemas repetitivos, eu gostaria de descer ainda mais profundamente nas raízes de qualquer conflito. Vamos lá? Quando nós falamos em relacionamentos, nós tendemos a considerar apenas os relacionamentos amorosos, sem perceber que na vida humana absolutamente tudo é relacionamento. Todo resultado que experimentamos na vida é produto da forma com a qual nós nos relacionamos com o dinheiro, com o trabalho, com os nossos pais, nossos filhos, colegas de trabalho, maridos e esposas, namorados, namoradas e principalmente a forma com a qual nós nos relacionamos conosco. Tudo é relacionamento. Todo problema é um problema de relacionamento. E todo problema de relacionamento é fruto de um vírus mental, um programa egóico que está rodando no nosso inconsciente. Basta observar a natureza. As plantas se relacionam com o sol para obter energia, se relacionam com a água para obter hidratação e com o solo para absorver nutrientes. Essa é uma relação natural, não existe toxicidade nisso. Tudo aquilo que é natural prospera naturalmente. Essa é a regra do jogo. Se você tem algum relacionamento que não está prosperando, seja esse relacionamento consigo mesmo, com o dinheiro, um relacionamento amoroso ou familiar, saiba, você está indo na contramão da sua natureza, que é fluxo. No vídeo de hoje nós vamos nos dedicar a identificar esses padrões disfuncionais que estão rodando em nosso sistema operacional interior e compreender como limpá-los, como substituí-los por padrões naturais mais positivos e de fluxo total. O primeiro passo é categorizar os principais tipos de relacionamento, compreender o que é verdadeiramente natural e identificar onde estão os padrões negativos. Vamos aqui a nível didático separar os relacionamentos em 5 categorias, tá bem? Os amorosos, familiares, profissionais, com o dinheiro e consigo mesmo. Tendo feito essa divisão, vamos refletir sobre cada uma dessas áreas. Vamos começar observando os relacionamentos amorosos, ok? Qual é a sua verdadeira natureza e propósito? Eu vou aqui separar em alguns tópicos. O primeiro é encontrar companheirismo e conexão. Um dos aspectos fundamentais dos relacionamentos amorosos é oferecer companheirismo. Estar em um relacionamento amoroso significa compartilhar a vida com alguém, experienciando uma conexão profunda e muito íntima. Esse vínculo fornece um suporte emocional, um conforto e a sensação de não estar sozinho no mundo. O segundo é ter uma parceria para o crescimento e a evolução pessoal.
Relacionamentos amorosos muitas vezes agem como espelhos, refletindo nossos aspectos mais profundos, tanto positivos quanto negativos. Eles podem desafiar os nossos padrões, as nossas crenças e comportamentos, encorajando o crescimento pessoal e a evolução. Os relacionamentos são ferramentas para o desenvolvimento pessoal e espiritual, onde aprendemos sobre amor, paciência, perdão, vulnerabilidade e resiliência. O terceiro é a reprodução e continuidade da espécie. Em um nível biológico, os relacionamentos amorosos servem ao propósito de reprodução e perpetuação da espécie humana. A atração e o vínculo entre os parceiros facilita a criação e o cuidado com a prole, garantindo a sobrevivência e a continuação do legado genético. Relacionamentos amorosos proporcionam uma oportunidade de construir uma vida juntos, compartilhando objetivos, sonhos e aspirações. Isso inclui a criação de um lar, uma família, que é o pilar essencial para a vida. Colaboração financeira, emocional e o suporte mútuo para alcançar metas pessoais e conjuntas. O quinto pilar é a intimidade física e emocional. A intimidade é um aspecto crucial dos relacionamentos amorosos. Isso não se limita apenas à intimidade física, mas também abrange a proximidade emocional, a vulnerabilidade e a capacidade de compartilhar pensamentos e sentimentos mais profundos com o outro. A intimidade fortalece o vínculo entre os parceiros e promove uma sensação de pertencimento, de aceitação. O sexto objetivo é aprender sobre como se relacionar com o amor. Relacionamentos amorosos são campos de aprendizado sobre o que significa amar e ser amado. Eles nos ensinam sobre as dinâmicas de dar e receber, sobre limites saudáveis, comunicação eficaz e a importância de manter a individualidade dentro de uma parceria. Por último, temos o propósito espiritual e kármico. Algumas tradições e crenças espirituais veem os relacionamentos amorosos como conexões kármicas ou predestinadas, que são destinadas a nos ajudar a resolver questões passadas ou a crescer espiritualmente aqui. Sob essa perspectiva, os relacionamentos são vistos como parte de um plano maior para a evolução da alma. Agora, então, vamos observar os 7 principais padrões negativos presentes nos relacionamentos amorosos. Esses padrões acabam passando despercebidos no dia a dia e têm um impacto extremamente negativo nos relacionamentos amorosos, muitas vezes levando a dinâmicas tóxicas. Esses padrões são frequentemente enraizados em crenças e experiências passadas e podem moldar a maneira como percebemos e interagimos com os nossos parceiros. Vamos explorar cada um deles. O primeiro padrão negativo dos relacionamentos amorosos é a insegurança e a dependência emocional. Vamos lá. Padrões mentais de insegurança podem levar a uma dependência emocional excessiva do outro, quando você busca constantemente a validação do seu parceiro ou parceira. Isso pode criar uma dinâmica desequilibrada no relacionamento, onde um parceiro se sente sobrecarregado e o outro se sente perpetuamente carente ou inseguro. Nesse caso, o que se deve fazer é trabalhar a sua autoestima, sua autoconfiança. O seu bem-estar não pode depender da validação do outro, ok? Acho que isso fica bem claro, né? O segundo padrão negativo dos relacionamentos é o medo do abandono e o ciúme. A crença de não ser digno de amor ou o medo de ser abandonado pode resultar em comportamentos controladores e ciumentos.
Esses padrões mentais podem levar a um comportamento obsessivo, acusações infundadas e uma falta de confiança que envenena a relação. Relações amorosas devem ser pautadas em confiança e na compreensão de que um amor não é uma posse. O outro não pode pertencer a você. Se ele quer ficar, ótimo. Se não quer, deixe ir. Não se rebaixe a padrões frequenciais destrutivos para tentar agarrar uma pessoa que não quer estar do seu lado. Isso é muito importante. O terceiro padrão que destrói relacionamentos amorosos é a comunicação destrutiva. Padrões de comunicação negativos, como críticas constantes, desprezo, defensividade, arrogância, são sinais claros de um padrão mental destrutivo. Essa forma de comunicação pode deteriorar o respeito mútuo e a compreensão, que são absolutamente essenciais para um relacionamento saudável. Nesse caso, busque desenvolver uma comunicação amorosa, compreensiva e não violenta. Você se relaciona para o crescimento mútuo e não para a destruição e colecionamento de traumas. O quarto padrão negativo é a idealização e as expectativas irreais. Bem, a idealização de que o parceiro seja como eu gostaria e a criação de expectativas irreais sobre isso podem levar a decepções constantes. Veja, quando uma pessoa espera que o parceiro atenda a todas as suas necessidades emocionais e ideais de perfeição, o relacionamento pode se tornar um campo constante de frustrações e desentendimentos. Entenda que o seu parceiro ou parceira é o que é. Essa pessoa possui uma personalidade e um modo de ser que é diferente do seu. E é justamente essa diferença que promove o crescimento mútuo. Se você espera que uma pessoa seja igual a você, então basta ficar sozinho. Antes de se relacionar com uma outra pessoa, nós precisamos aprender a nos relacionar conosco mesmo. O quinto problema negativo é a repetição de padrões passados. Trazer padrões de relacionamentos passados, especialmente se eles foram tóxicos ou abusivos, pode prejudicar em muito o fluir do seu relacionamento atual. Isso inclui repetir os mesmos argumentos, reagir excessivamente a certos comportamentos ou comparar o parceiro atual com os antigos de forma negativa. O passado deve servir para o aprendizado somente. Novos relacionamentos são novas oportunidades de crescimento e desenvolvimento pessoal. Um próximo padrão negativo de relacionamentos é a autossabotagem e a desvalorização de si mesmo. Padrões de pensamento autodestrutivos, como se sentir indigno de amor ou felicidade, podem levar a uma autossabotagem no relacionamento. Esse padrão pode se manifestar através de um afastamento emocional entre o casal, provocando brigas, fazendo com que você rejeite seu parceiro sem motivos reais, mas por fantasias construídas pela sua própria mente. E por último, temos o padrão de resistência à mudança e crescimento, que afeta muitos relacionamentos. Imagine, uma das partes está focada em seu crescimento pessoal, profissional, espiritual, enquanto o outro está completamente estagnado, parado no tempo. Como esse relacionamento vai avançar? É impossível. Se um ou ambos os parceiros se recusam a evoluir ou se adaptar às novas fases da vida, o relacionamento pode se tornar monótono, insatisfatório e cheio de ressentimentos. Esses padrões mentais inadequados, se não reconhecidos e tratados, podem criar um terreno fértil para relações tóxicas. Reconhecê-los e trabalhar para mudá-los é essencial para desenvolver relacionamentos amorosos, que sejam saudáveis e gratificantes para ambas as partes. Agora vamos observar os relacionamentos familiares.
Os relacionamentos familiares são tecidos bem complexos de nossas conexões emocionais, nossos laços biológicos e profundas experiências compartilhadas. Eles desempenham papéis vitais em nossa formação, na nossa jornada ao longo da vida. Então, vamos agora analisar os 8 pilares naturais de fluxo entre os relacionamentos familiares. O primeiro pilar é o suporte e a segurança. A família, frequentemente, ela fornece a primeira camada de suporte e segurança das nossas vidas. Desde a infância, esses laços nos proporcionam um ambiente onde nos sentimos seguros para explorar o mundo, aprender e crescer. A segurança emocional e física que é fornecida pela família é fundamental para o desenvolvimento saudável de um indivíduo. Toda família saudável tem esse pilar muito bem desenvolvido. O segundo pilar dos relacionamentos familiares é o aprendizado e a modelagem de comportamentos. Os nossos familiares são os primeiros professores da nossa vida. Aprendemos através da observação e da imitação de membros da nossa família. Esses relacionamentos moldam nossos valores, nossas crenças, nossas atitudes e comportamentos. A família influencia aspectos como linguagem, costumes sociais, moralidade e até mesmo as nossas preferências pessoais. Os pais e avós, que são os principais modelos de espelhamento, eles devem se preocupar com esse pilar, de forma a espelhar, a ensinar bons valores aos seus filhos e netos, ser o exemplo disso. Se você não teve isso em sua estrutura familiar, é preciso realizar uma cura nessa área. O terceiro pilar nos relacionamentos familiares é o desenvolvimento emocional e cognitivo do indivíduo. Os laços familiares têm um papel significativo no nosso desenvolvimento emocional e cognitivo. A interação com os familiares afeta a nossa capacidade de lidar com as emoções, resolver problemas e nos comunicarmos efetivamente. Relacionamentos familiares saudáveis contribuem para uma maior autoestima e habilidades sociais. O quarto pilar é o suporte para os desafios e transições da vida. Na infância, adolescência, idade adulta ou velhice, a família oferece um suporte essencial durante as várias transições e desafios da vida. Seja um sucesso a comemorar ou um obstáculo que tenha que ser superado, a família precisa ser uma fonte de força e orientação. O quinto pilar é a construção de identidade e pertencimento. Então, a família contribui significativamente para a construção da nossa identidade. Os laços familiares nos ajudam a entender quem somos, de onde viemos e a que pertencemos. O sexto pilar é a transmissão de herança cultural e história familiar. Os relacionamentos familiares são fundamentais na transmissão de herança cultural, tradições e histórias da família. Existe uma frase muito interessante do filósofo Edmund Burke, que é um pensador inglês, que diz: o povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Esse pensamento é muito interessante porque a evolução humana é sempre pautada em observar o passado, aprender com os erros e desenvolver as ideias anteriores. Se você não observa os padrões da sua família, é bem possível que esteja reproduzindo fortemente comportamentos negativos e ultrapassados. O sétimo pilar dos relacionamentos familiares é o apoio e cuidado mútuo. A natureza recíproca dos relacionamentos familiares implica em cuidar e ser cuidado. Isso inclui apoio físico, emocional e financeiro. À medida que as gerações envelhecem, frequentemente há uma inversão de papéis, onde os filhos passam a cuidar dos pais, exemplificando o ciclo contínuo de cuidado e apoio. Se uma família não se apoia e cuida mutuamente, existe uma enorme ferida que precisa ser curada para que a família prospere
de um modo geral. Veja o quanto a sua família influenciou na construção do seu caráter, personalidade e o quanto lhe influencia em seus padrões financeiro, amoroso e espiritual. Muitas pessoas não sabem o porquê não avançam na vida e é aí que está a resposta. Observe e cure as suas relações familiares. O oitavo pilar dos relacionamentos familiares é a resolução de conflitos internos. Os desafios e conflitos dentro dos relacionamentos familiares, embora difíceis, oferecem oportunidades para crescimento pessoal e fortalecimento dos laços. Aprender a resolver conflitos de maneira saudável é uma habilidade muito valiosa adquirida através das interações familiares. Em resumo, os relacionamentos familiares são complexos e multifacetados, desempenhando papéis cruciais em nosso desenvolvimento, nosso bem-estar e na forma como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Eles são o alicerce sobre o qual construímos nossas vidas e muitas vezes servem como nossa rede de suporte mais importante. Vamos agora observar os padrões familiares negativos que precisam ser reprogramados, mas antes eu gostaria de lembrar você que eu vou fazer uma palestra online gratuita sobre reprogramação mental no dia 25 de janeiro, às 20 horas. A palestra se chama O Novo Código Mental e lá nós vamos nos dedicar a identificar e eliminar esses padrões destrutivos, além de construirmos juntos um novo código mental de sucesso e prosperidade em todas as áreas da vida. Seguindo com o tema de hoje, nós vamos dar uma olhada nos padrões familiares negativos que precisam ser reprogramados. Ao explorar os padrões negativos presentes nos relacionamentos familiares, nós identificamos comportamentos e crenças que muitas vezes, sem perceber, podem deteriorar as nossas relações fundamentais. Vamos observar os principais padrões que podem afetar negativamente as dinâmicas familiares. Vamos lá então. O primeiro deles é a comunicação destrutiva. A incapacidade de se comunicar amorosamente e pacificamente, sejam seus pensamentos ou sentimentos, pode levar a mal-entendidos, a ressentimentos e conflitos na família. Isso pode incluir gritos, insultos, sarcasmos e até mesmo silêncio absoluto. Uma comunicação ruim impede a resolução de conflitos e cria um ambiente familiar tenso e insustentável. O segundo padrão negativo a ser eliminado são as expectativas irreais. Então, esperar que os membros da família se comportem de acordo com os padrões irreais ou ideais que nós temos em relação a eles, isso pode causar frustrações constantes em nós. Como, por exemplo, excluir filhos por sua orientação sexual, escolha profissional, abandonar os pais por suas escolhas amorosas. Tudo isso pode acabar com um relacionamento que deveria servir de base e apoio. O terceiro padrão muito comum nas famílias é a dependência emocional e controle excessivo. É o caso da mãe que depende emocionalmente do filho e quando ele decide se mudar de país, acaba entrando em depressão profunda, ou então o pai que tenta controlar a vida da filha, impedindo a mesma de ter determinadas experiências, etc. Esse padrão pode sufocar o desenvolvimento pessoal e a autonomia, especialmente em crianças e adolescentes. O quarto padrão familiar negativo é a negligência e falta de apoio. Ignorar as necessidades emocionais, físicas ou educacionais dos membros da família pode levar a um sentimento de abandono e baixa autoestima. A negligência afeta profundamente a segurança emocional e o desenvolvimento saudável de cada indivíduo. Apoiar seus filhos, netos, sobrinhos e afilhados constrói um alicerce fundamental no desenvolvimento psicológico de cada um. O quinto padrão negativo é o favoritismo e a comparação. Então, mostrar favoritismo por um membro da família ou comparar
constantemente os irmãos, pode criar rivalidade, ciúmes e insegurança. Esses padrões afetam negativamente a autoimagem e as relações entre os irmãos, bem como denotam também um amor condicionado ao filho que supre mais as suas expectativas, o que é um comportamento extremamente destrutivo e egoísta. O sexto padrão é justamente a repetição de padrões disfuncionais, como, por exemplo, o abuso, os vícios ou os comportamentos abusivos. Esses padrões podem ser profundamente enraizados e difíceis de quebrar sem uma consciência e esforço constante. Se você sofre isso, vai se beneficiar muito com a palestra que nós vamos dar. Nós vamos trabalhar esses problemas na raiz. Veja, esses são apenas alguns padrões negativos que nós podemos encontrar em uma família. E se eles não forem curados, podem criar um ambiente familiar tóxico e prejudicar o desenvolvimento saudável de todos os membros. Só para relembrar, nós separamos aqui os relacionamentos em 5 áreas: relacionamentos amorosos, familiares, profissionais, relacionamento com dinheiro e consigo mesmo. No vídeo de hoje, nós já compartilhamos muitas informações fortes e profundas, portanto, eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Em breve eu vou soltar o segundo vídeo dessa série abordando a temática da prosperidade, onde observaremos juntos os padrões de relacionamentos financeiros e profissional. E, na segunda-feira, falaremos sobre autoestima, ou seja, o relacionamento intrapessoal consigo mesmo. Eu peço que você deixe seu comentário nesse vídeo, me contando quais